Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, né? Vamos aprender como que o nosso sistema respiratório funciona, quais os órgãos que vão estar compondo o nosso sistema respiratório e quais as funções que ele desempenha no nosso organismo. Porém, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seus comentários, né? E se possível também compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório nada mais é do que um conjunto de órgãos responsáveis aí pelas trocas gasosas do organismo animal, né, com o meio ambiente, ou do nosso organismo com o meio ambiente. Então, o sistema respiratório é um conjunto aí de vários órgãos que vão possibilitar que essas trocas gasosas ocorram no nosso organismo. Começando aí, como órgão do sistema respiratório, né, de fora para dentro, nós temos as fossas nasais, a faringe, mais abaixo a laringe, depois a traqueia, os brônquios esquerdo e direito e os pulmões. Tá? Os pulmões são aí os dois grandes órgãos que vão ser responsáveis, né, pelas trocas gasosas propriamente dita. No final aí dos brônquios, dos bronquíolos, né, nós vamos ter aí os alvéolos pulmonares, que são saquinhos onde vão ocorrer, né, as trocas gasosas. Então, essa é a constituição aí do nosso sistema respiratório. Fossas nasais bem aqui em cima, mais abaixo. Aqui eu vou ter partes que vão fazer parte tanto do sistema respiratório quanto digestório, né? Nós temos aqui, por exemplo, a epiglote, que vai fazer a separação aqui, vai funcionar como uma válvula, uma porta, né, permitindo a entrada de ar no sistema respiratório, ao mesmo tempo que fecha a entrada do sistema digestório. Ou quando fecha a entrada do sistema respiratório, abre o sistema digestório. Nós vamos ter a laringe, a traqueia, os brônquios esquerdos e direito, os bronquíolos, né, que vão estar aí, são canaizinhos mais fininhos que se enraizaram a partir dos brônquios. No final dos bronquíolos vão ter os alvéolos pulmonares e o pulmão em si. Também temos aqui o músculo responsável pela respiração, que é o diafragma. O sistema respiratório vai ser constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias vão ser as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Lembrando que os alvéolos pulmonares é o local onde ocorre propriamente dito as trocas gasosas, onde o gás oxigênio vai para o sangue e o gás carbônico sai do sangue. E nós vamos ter os pulmões, né, que também são constituintes aí do sistema respiratório. Nós vamos ter o pulmão direito. O pulmão direito é um pouquinho maior do que o pulmão esquerdo, vai ter 3 lobos, e o pulmão esquerdo, que é um pouquinho menor do que o pulmão direito, e vai possuir apenas 2 lobos. Lembrando que os pulmões vão ser revestidos aí por uma membrana serosa, né, uma dupla membrana serosa chamada de pleura. Essa pleura então reveste, é uma membrana serosa que vai estar revestindo aí os nossos pulmões, tanto o esquerdo quanto o pulmão direito. Tá? Aqui mostrando então as vias respiratórias, fossas nasais, faringe e laringe. Aqui mostrando a traqueia. Traqueia que é esse cano todo cartilaginoso formado por anéis. Tá? Essa traqueia vai se bifurcar formando o brônquio esquerdo e o brônquio direito. As fossas nasais são 2 cavidades aí situadas no limite do nariz e tem como função fazer a filtração do ar, né? O ar vai ser filtrado através dos pelos e cílios que vão se encontrar aí dentro das fossas nasais. As fossas nasais também vão ser responsáveis pelo aquecimento do ar. Então, o ar, ao entrar em contato com os capilares, que as fossas nasais são altamente capilarizadas, vão estar sendo aquecidas aí pelo sangue. E também as fossas nasais são responsáveis pela umidificação do ar. O ar, se ele estiver ressecado, se estiver num ambiente seco, ao entrar em contato com a mucosa nasal, que é toda úmida, essa mucosa vai
passar para o ar um pouquinho da sua umidade, umedecendo o ar. Então, preparando o ar aí para chegar lá nos alvéolos pulmonares, preparando ele para ser feito as trocas gasosas lá no nível dos alvéolos pulmonares. E aí eu vou ter depois a faringe. A faringe é um órgão situado atrás da boca, por baixo das fossas nasais, e tem como função aí fazer a comunicação entre as fossas nasais e a laringe mais abaixo. E a faringe também é comum tanto ao sistema digestório quanto ao nosso sistema respiratório. Importante lembrar da faringe então. E mais abaixo eu tenho a laringe, que vai se localizar aqui no pescoço. É um órgão constituído já por cartilagens, que é um tipo de tecido elástico e flexível, né, que vai se comunicar aí com a traqueia, que vai estar mais abaixo. Onde a laringe é o local aqui onde situa as cordas vocais, né, bem aqui onde tem o nosso famoso gogó, o pomo de Adão, né, onde vai estar as cordas vocais. Se você colocar a mão aí e falar, você vai sentir vibrando essa área. Ela vibra porque é onde estão as cordas vocais, e as cordas vocais, ou pregas vocais, quando o ar passa forçado entre elas, elas vibram. Então as cordas vocais vão ser duas pregas que vibram aí com a passagem do ar expelido aí pelos pulmões, né, e que nos permite emitir som. Então as pregas vocais ou cordas vocais são responsáveis aí pelo processo de fonação, responsáveis também pela nossa fala. Mais abaixo tem a traqueia, né, que localiza-se logo à frente do esôfago, tá? A traqueia é um canal que varia de 12 a 15 centímetros de comprimento. Ela é formada por anéis de cartilagem, que são anéis incompletos de zona em contato aí com o nosso esôfago. Ou seja, próximo em contato com o esôfago, os anéis de cartilagem não são completos, tá? O que vai permitir aí que o bolo alimentar seja deglutido sem problemas nenhum durante o processo de deglutição, né? Lembrando que a traqueia é responsável pela entrada apenas do ar, porém o esôfago é responsável pela entrada do bolo alimentar, né? O sistema digestório. Então a traqueia vai ter contato aí com esse órgão, né? Com o esôfago, que é o órgão do sistema digestório. A traqueia vai ser revestida por glândulas produtoras de muco, tá? Que vão fazer a umidificação do ar, continua sendo umidificado o nosso ar aí ao chegar na traqueia. E a traqueia ainda contém cílios, ela é toda formada por células ciliadas que continuam a fazer o processo de filtração do ar aí dentro da traqueia, preparando ele, continuando a preparar ele para chegar aos alvéolos pulmonares. E aí eu vou ter os brônquios. Os brônquios vão ser constituídos por anéis de cartilagem já completos no caso dos brônquios, tá? Eles não vão ser anéis de cartilagem incompletos como a traqueia. Os brônquios são revestidos por uma mucosa lubrificante ciliada, tá? Ainda continua ocorrendo o processo de filtração do ar aí nos brônquios. E são canais aí que são resultados da bifurcação da traqueia. E esses brônquios penetram aí nos pulmões e vão se ramificar internamente nos pulmões, né, no interior dos pulmões, formando vários bronquíolos, que são esses canaizinhos menores aqui, né, na nossa árvore brônquica. Então, os brônquios, eu tenho dois brônquios, o brônquio direito, o brônquio esquerdo, e esses brônquios se ramificam formando o que nós chamamos de bronquíolos. E no final dos bronquíolos que vai chegar os alvéolos pulmonares. Isso aqui é um raio-x, uma imagem mostrando a nossa árvore brônquica, mostrando aqui a traqueia, os brônquios direito e esquerdo, e os bronquíolos, que são esses canais mais fininhos, tá? Então os bronquíolos são canais muito finos que terminam aí nos alvéolos pulmonares, que são esses saquinhos, né, todos envolvidos por vasos sanguíneos muito finos, chamados de capilares, e é aí no nível dos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. Então aqui mostrando melhor a estrutura dos nossos alvéolos pulmonares. Então nos alvéolos pulmonares é importante lembrar que o ar e o sangue vão estar praticamente em contato um com o outro, tá? E numa grande superfície interna dos brônquios, né, onde vai ocorrer as trocas gasosas. Nas trocas gasosas é importante lembrar que o ar vai ceder oxigênio para o sangue, tá? E o sangue vai receber do sangue o dióxido de carbono ou CO2 e água,
que vão ser liberados na forma de vapor e gás aí pela respiração. Tá? Então, é nos alvéolos pulmonares que ocorre essa troca gasosa, que o gás carbônico sai do sangue para os alvéolos pulmonares e depois vai ser expelido para fora, e o oxigênio entra dos alvéolos pulmonares para o sangue e depois vai ser levado até os tecidos. Esse processo de trocas gasosas que ocorre a nível de alvéolos pulmonares é chamado de homeostase pulmonar. É importante lembrar desse termo na hora da avaliação, que geralmente é cobrado. Homeostase pulmonar nada mais é do que as trocas gasosas que ocorrem aí nos alvéolos pulmonares. Então, lembrando, repetindo, anota no cantinho do livro, no cantinho do caderno, hematose pulmonar são as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares e que permitem a oxigenação do sangue. É a partir da hematose pulmonar que o nosso sangue vai ser oxigenado e vai se livrar ao mesmo tempo também do gás carbônico. Nessa imagem mostra todo o processo. O que acontece? O ar é inspirado, né? O processo de inspiração quando o ar entra. O ar que entra é rico em oxigênio. Esse oxigênio que está em grande quantidade nesse ar vai fluir aí para os capilares sanguíneos, oxigenando oxigenando o sangue, o que vai formar o que nós chamamos de sangue arterial. Sangue arterial é o sangue oxigenado. Esse sangue oxigenado vai passar lá nos tecidos dos órgãos e vai ficar nos tecidos dos órgãos para participar da respiração, e ao mesmo tempo ele recolhe o gás carbônico, formando o sangue venoso. Esse sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico e CO2, vai voltar nos alvéolos pulmonares. Quando ele chega nos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono, que vai estar em grande quantidade aqui no sangue, no plasma sanguíneo, ele vai fluir para fora para os alvéolos pulmonares, tá? Esse dióxido de carbono e CO2, e vai ser expelido aí, né? Vai ser expirado no processo de expiração e vai ser expelido para fora do organismo no processo de expiração. Então esse é o processo de trocas gasosas, da hematose pulmonar. Lembrando que o sangue rico em gás carbônico e CO2 é chamado de sangue venoso. Sangue venoso, pelo amor de Deus, não é um sangue que corre em veias. E sangue arterial não é sangue que corre em artéria. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico e sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Lembrem disso na hora da sua avaliação. Aqui é mostrando os pulmões. Pulmão direito, um pouquinho maior do que o pulmão esquerdo, tá? Essa é uma vista aí do lado de fora do pulmão. Pulmão direito com os 3 lobos e o pulmão esquerdo com apenas 3 lobos, todos envolvidos aí pela pleura pulmonar. E aqui os bronquíolos, né, que são aqueles pequenos canais que estão dentro da árvore brônquica, onde no final vai estar os alvéolos pulmonares. Os pulmões vão estar localizados aí, né, dentro da nossa caixa torácica. Então os pulmões são 2 órgãos esponjosos, tá? Parecem uma esponja, altamente elásticos, de cor rosada, tá? Que se localiza dentro da nossa caixa torácica, tá? Bem aqui, entre o externo e as costelas, vai estar envolvendo o coração aqui no meio, né? E os pulmões no lado direito e lado esquerdo. Então esses pulmões estão limitados aí anteriormente pelo externo e posteriormente pela coluna vertebral, e inferiormente aqui na parte fazendo a separação entre a caixa torácica e o abdômen vai estar o diafragma, que é o músculo da respiração pulmonar. Vamos falar um pouquinho dos movimentos respiratórios. Eu tenho 2 tipos de movimentos respiratórios. Eu tenho a inspiração, que é o processo em que o ar vai entrar para dentro do organismo, tá? Nesse processo de inspiração pulmonar, os músculos intercostais e o diafragma vão estar se contraindo. Com isso, o diafragma e as costelas, o diafragma abaixa e as costelas sobem, aumentando assim o volume da caixa torácica, fazendo com que o ar entre para dentro dos pulmões. Por que o ar vai para dentro dos pulmões? Porque a pressão intrapulmonar no movimento de inspiração é menor do que a pressão atmosférica, e com isso a pressão atmosférica faz esse ar fluir para dentro dos pulmões.
E eu tenho o processo de expiração pulmonar, que é um processo de relaxamento, onde os músculos intercostais e o diafragma se relaxam, deixam de se contrair, tá? Com isso, a caixa torácica diminui o seu volume, tá? Aumentando assim a pressão intrapulmonar, tá? E com esse aumento da pressão intrapulmonar, o ar é expelido para fora, tá? No processo de expiração. Então, esses são os movimentos respiratórios. Inspiração, movimento de entrada do ar, e expiração, movimento de saída do ar. Tá? E os movimentos respiratórios vão permitir o quê? Vão permitir que o ar, né, que se encontra aí no interior dos pulmões seja renovado continuamente. Tá? E eles vão assegurar, os movimentos pulmonares, inspiração e expiração, vão assegurar a ventilação pulmonar, a qual se processa em duas fases. Tá? A ventilação pulmonar é um processo de duas fases, o processo de entrada e o processo de saída. Como é que é chamado o processo de entrada? Só relembrando, é o processo de inspiração, e o processo de saída é o processo de expiração. Inspiração e expiração, movimentos respiratórios. Vamos falar um pouquinho entre a diferença entre o ar inspirado e o ar expelido. A diferença é simples. O ar inspirado é rico em oxigênio, tá? E a sua temperatura vai variar aí de acordo com a temperatura ambiental. E o ar expirado é rico em dióxido de carbono e vapor de água. E sua temperatura geralmente vai ser superior à temperatura do ar inspirado, porque esse ar é aquecido lá nos alvéolos pulmonares, em contato lá com os capilares sanguíneos, tá? Essa é a principal diferença. Aqui mostrando, né, um corte da caixa torácica, onde eu vou ter aqui esse órgão com o número 1, que consiste no nosso coração. Aqui o 2, o pulmão direito. O 3, o pulmão esquerdo. O 4, a traqueia. O 5, que é a nossa parede torácica, formada aí pelas costelas e pelos músculos intercostais. O 6 é a nossa costela. O 7 é a pleura, né, que é aquela membrana que envolve os pulmões. O 8 é o pericárdio, que é uma membrana também semelhante à pleura, aí, que vai envolver o coração. E aqui embaixo, o 9, eu tenho o diafragma, que é um músculo respiratório. É importante lembrar desse músculo importantíssimo. Esse músculo, se ele for perfurado, né, durante um acidente, por exemplo, compromete totalmente o processo respiratório, porque ele vai se contrair, porém não vai fazer com que diminua a pressão intrapulmonar. Tá? Isso acontece muito quando ocorre um acidente automobilístico, onde a pessoa está sem cinto e bate a caixa torácica no volante, e muitas vezes acaba rompendo esse músculo, né, esse diafragma, o que compromete a nossa respiração pulmonar. E aí tem que ser feita uma intervenção, respiração mecânica, até ser feita a cirurgia para reconstituir esse diafragma. Tá? Lembrem do diafragma, que é um músculo importante para a nossa respiração pulmonar. Falar um pouquinho dos nossos cuidados que nós devemos ter aí com o nosso sistema respiratório. Né? Para o bom funcionamento do nosso sistema respiratório, devemos ter alguns cuidados, como, por exemplo, prevenir as constipações, né? Usando roupa adequada, arejar as habitações, deixar entrar e sair ar constantemente, tá? Para permitir e renovar o ar, evitando assim que ocorram alergias, gripes ou até mesmo doenças, inflamações pulmonares. Praticar exercícios respiratórios aí para aumentar o diâmetro da caixa torácica, tá? Como, por exemplo, caminhar, fazer natação ou mesmo respiração profunda, tá? Evitar ambientes poluídos, vivendo o mais longe possível aí de cidades poluídas, tá? Um ar livre de poluição. E procurar inspirar sempre pelo nariz e não pela boca. Por que inspirar pelo nariz? Porque lembra que o nariz tem lá, ele é todo rico em uma mucosa, cheio de pelos, todo úmido, que vai ter a função aí então de aquecer o ar, de filtrar o ar e de umedecer o ar. Se eu respirar pela boca, ele não vai ser filtrado adequadamente, podendo ir sujeiras aí para dentro do nosso pulmão, por nossos alvéolos pulmonares, causando doenças aí nos nossos pulmões.
Outra coisa muito importante, pessoal, é não praticar o tabagismo, é não fumar nenhum tipo de cigarro, nenhum tipo de tabaco, né? Cigarro, narguilé, nada disso. Pois o fumo aí do tabaco é prejudicial, muito prejudicial para a saúde, podendo provocar doenças graves aí nas pessoas que praticam o tabagismo. Não só nas que praticam, né? Mas também nos fumantes passivos. O que é um fumante passivo? É aquela pessoa que vive ao lado de um fumante, né? Que ela não vai estar fumando cigarro, não vai estar fumando narguilé, porém a fumaça vai estar no ar e vai acabar entrando no pulmão dessa pessoa. Ele vai estar inalando da mesma forma os gases tóxicos do pulmão, que mostrando o pulmão de uma pessoa não fumante, uma pessoa saudável, todo rosadinho, bonitinho, e aqui o pulmão de um fumante, tá? Ele é todo preto, por causa das sujeiras que saem aí do cigarro, né? O pessoal fuma bastante narguilé aqui no meu estado, tá? Principalmente os jovens. E é importante tomar cuidado com o narguilé. Cada tabletinho de narguilé, de essência que a galera usa, eles acham que aquilo é só essência, mas não é. Também tem tabaco, tem fumo ali, tá? Tem as mesmas substâncias prejudiciais, mais de 2.000 substâncias nocivas ao organismo. E uma coisa interessante, um tabletinho de essência equivale a mais ou menos 100 cigarros. Então parem de fazer uso de tabaco. Mães, pais aí dos nossos alunos, olhem pelos seus filhos, não deixem eles fazerem uso do narguilé, tá? Não deixem tomar tereré, tomar um chimarrão que não faz mal aí com água, com suco de limão, mas não deixem usar o narguilé que faz mal pra caramba, não traz benefício nenhum, tá? Eu não sei o que essa galera vê de bonito em fazer uso desse negócio aí, tá? E alguns ainda falam que aquilo não faz mal, eu não sei aonde que eles aprenderam isso, tá? Então, mães, pais, meus queridos alunos, não façam uso de tabaco, nem de cigarro, nem de narguilé, porque pode causar problemas. Olha só, esse cidadão aqui, Brian Lynn Curtis, ele é um americano de 34 anos e ele foi vítima de cancro nos pulmões, que é um tipo de cigarro, tá? E aqui eu tenho duas fotos do intervalo de 2 meses. Esse cidadão aqui, Brian, começou a fumar aí aos 13 anos de idade. Ele consumia 2 maços de cigarro por dia, tá? Ele decidiu transformar as imagens aí da sua aflição aí numa campanha contra o tabagismo. Essa imagem ele mesmo doou aí para a mídia fazer um trabalho, tá? Mostrando esse intervalo de 2 meses. Aqui ele tinha acabado de descobrir que ele estava com cancro, e aqui no finzinho da vida dele, já 2 meses após, né, o filho dele é um pouquinho mais cabeludo aqui, já nos seus últimos dias de vida. Então, meus amigos, meus alunos, pais, cuidado com o tabagismo. Não façam uso de tabaco, não usem narguilé, não fumem cigarro, por favor, cuidado, porque ninguém quer ter na família uma imagem dessa acontecendo, né? Nem você quer passar por isso e nem quer ver um ente querido seu passando por isso. Falar algumas doenças, né, que podem atingir o nosso sistema respiratório, além ali, né, do cancro, né, dos pulmões, o câncer do pulmão, tá? Alguns problemas podem atacar aí o nosso sistema respiratório, como as gripes, as constipações causadas aí por vírus, né, que vão atacar nossas vias respiratórias e os seios nasais e os nossos ouvidos, tá? Trazendo alguns problemas sérios aí para nossa saúde. A tuberculose, a pneumonia, né, causadas por bactérias, a traqueia, né, e os brônquios aí podem ficar inflamados, podendo ocasionar o que nós chamamos de bronquite aguda, podendo chegar aos pulmões, o que vai se tornar, se chegar aos pulmões, uma broncopneumonia, tá? Isso aqui é uma foto de um homem com tuberculose, já em processo terminal. Aqui a pneumonia, né, que vai atacar aí nossos alvéolos pulmonares, né? A pneumonia mais comum é originada por uma bactéria aí que provoca a acumulação de muco e de glóbulos brancos de pus nos alvéolos pulmonares, o que vai dificultar aí a hematose pulmonar, que vai dificultar as trocas gasosas. É isso que consiste a pneumonia. Essa foi a nossa aula sobre o sistema respiratório.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.